Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja mais uma vez conosco, né? Que nossos corações possam se acalmar para receber as palavras abençoadas que hoje virão, para que a gente consiga passar esses momentos mais difíceis com mais tranquilidade, mais fé, né? E ter uma caminhada mais suave. Nosso tema hoje é amor, paciência e amor. Amor tem que ser paciente e a paciência tem que ser com amor. Olha só que bacana. Então, como eu já disse anteriormente aqui é como se fosse uma novela. Cada capítulo é ligado aos anteriores e os próximos serão ligados também. Então, para se compenetrar, buscar o entendimento realmente, não sair daqui com dúvidas. Todos têm o direito de perguntar. Existe alguém aqui pela primeira vez na casa? Alguém pela primeira vez na doutrina? Também não, né? Então vamos dar início aos nossos trabalhos, rogando o amparo de Jesus, da espiritualidade amiga, para que a harmonia esteja entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, poder e glória para todos sempre. Eu passo a palavra para o nosso irmão e peço àquele que estiver com o celular, se puder desligar ou colocar no silencioso, a gente agradece. Inclusive o meu aqui. Fiquei conversando e passou da hora. Bom dia para todos. Nós vamos rogar Jesus, a espiritualidade amiga, para que possa nos conduzir, para que junto a gente possa construir o estudo do dia. O tema é paciência e amor, e hoje nós vamos usar o livro Um Desafio chamado Família, do Gelmar Zanellini Margarete, que é esse livro. No livro, nós estamos na lição 30, e ele traz o título Somando Paciência e Amor. E na introdução nós temos: todo desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos. Antes da gente entrar propriamente no tema do livro, nós vamos fazer algumas observações para que a gente possa construir um raciocínio, para que a gente consiga um maior proveito. Paciência e amor, a receita perfeita para todo mundo. É aquilo que almejamos, é aquilo que queremos, é aquilo que buscamos para a nossa família, né? Mas de que maneira que buscamos? Como fazemos? Como eu busco paciência e amor para mim? Como que eu lido com isso? O que eu entendo por paciência? Né? Paciência para mim é ser conveniente, é ser tolerante. Ou a minha paciência ela tem que ser ativa, para que eu possa chegar até o amor. A espiritualidade amiga nos ensina, e durante os anos a gente vem perceber que ela fala, né, sobre a palavra paciência. Tem uma frase muito interessante, que eles falam assim: olha, cuidado com o que você pede, que você pode conseguir. Porque nós pedimos muita paciência, não pedimos? Mas como que eu consigo trabalhar para ter paciência? É pelo problema. O que vai determinar meu grau de paciência é a capacidade que eu tenho, que eu adquiro, de solucionar meus problemas. Então, cada vez que eu peço paciência, quem vai chegar na porta? Problema. É a maneira que eu tenho para trabalhar, para conquistar esse sentimento nobre. Não tem outra forma. Não é por mágica. Todos os dons divinos
Nós carregamos e temos em nós, desde a nossa encarnação, uma semente. Trabalhar essa semente é dever nosso. E é uma caminhada. É uma caminhada. Nós vamos ver no texto que ela é direcionada à família, né, em específico para a família, e graças a Deus que eu acho que nós não tivemos um momento tão necessário para esse tipo de estudo, porque nós afastamos muito da seara de Cristo, em conduta, em pensamento, em sentimento, em valores, né? Nas últimas décadas nós fomos afastando. E por que nós fomos afastando? Porque nós somos ruins? Não. Porque, visto pela espiritualidade, nós somos como crianças dos nossos lares, muito imaturos ainda. Então, conseguimos um grau de inteligência satisfatório nesses últimos 40 anos, e isso a gente pode observar em evolução que nós temos, mas a parte moral não acompanha, ela só vem com o tempo. E para isso a gente tem que ir exercitando, a gente tem que ir buscando, a gente tem que ir passando por um problema, mas também trazendo uma fala do mentor, que o Misericórdia Divina nos auxilia muito, Anselmo. Ele diz o seguinte: já tem erros e já tem situações que a gente não precisa repetir, porque a gente já tem conhecimento. Então, partindo desse princípio, nós vamos para a lição. Eu não vou ler a lição toda, mas eu vou pegar algumas partes. E logo no início ele diz o seguinte: educar é abrir portas, sem forçar quem quer que seja a passar por elas. É mostrar o caminho, deixando a escolha de quando por ele seguir para nossos tutelados. Conforme seu amadurecimento, captarão as lições no momento possível de seu entendimento. Então, educar é abrir porta. Mas o que seria esse abrir porta? Será que educar é fazer o que nós estamos fazendo hoje? Quer entregar para os nossos filhos tudo que nós achamos que ele tem condições de lidar, porque a tecnologia está aí, ele é avançado, né? Eu quero meu filho bem antenado com as coisas, né? Ou eu quero que meu filho atenda às minhas expectativas, e partindo desse princípio eu coloco nele uma carga muito grande no momento errado, porque você pega as crianças hoje, pequenas, que têm um pouquinho de condições, o pai coloca na natação, no inglês, na escola, deixa a criança de tarefa, e logo a pouco, aos 12, 13 anos, essas crianças vão parar onde? Nos consultórios psiquiátricos, na psicologia, para conseguir equilibrar. Gente, nós temos, espiritualmente falando, quando encarnamos, uma carga de energia a ser usada em toda a nossa encarnação. Em toda a nossa encarnação. Lembrem que no fechamento da pandemia, alguns psicólogos, terapeutas, falavam do momento cognitivo de aprendizagem dos alunos, que aquilo não se recupera quando você perde um ano. Mas é o ensino, aquele que está preparado para receber aquele momento. A cada fase da nossa idade, a gente está aberto para um tipo de aprendizado. Por isso que aqui, por exemplo, quando as crianças chegam, tem uma salinha lá embaixo para elas, porque eles vão ouvir sobre esse tema que nós aqui estamos falando, mas dentro da capacidade deles de percepção. Por que não se deve permanecer com a criança aqui no salão? Porque o palestrante, a pessoa que está expondo, pode falar uma frase que para ela seja agressiva e que para a maioria seja que é normal. E isso para o espírito pode impactar de maneira muito pesada, porque o corpo é infantil, mas o espírito não. O espírito já teve várias encarnações. Então, quando ele fala em abrir portas para que no tempo devido venha o amadurecimento, é esse o trabalho da paciência. Esse é o
trabalho. E hoje a gente está tendo dificuldade disso. Porque hoje nós estamos trocando esse tempo que deveria dar para as nossas crianças por uma distração da internet. Dá um joguinho no celular. E eu sempre fico preso nisso aqui. A Sociedade de Psiquiatria Infantil dizia que você devia dar um celular para a criança somente após os 9 anos de idade. Hoje já subiram isso para os 14 anos de idade. E qual a nossa dificuldade com isso? Ah não, mas como que eu vou fazer? Todos os amiguinhos dele têm. É o mesmo processo do Evangelho, né? O Evangelho nos diz uma coisa, que a gente já vai cair daqui a pouco no tema, e nós fazemos outra, porque o mundo nos mostra que é outra. E como nós queremos ser aceitos pelo mundo e não pelo Cristo, nós atendemos o mundo. E obviamente estamos vivendo aí esse caos que estamos vivendo. Emmanuel traz também uma frase de Emmanuel aqui que diz o seguinte: a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Olha que bacana. Qual que é a primeira palavra? A ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Amparar, acolher. Acolher. Esperar, levar o ensinamento, dar o tempo. Não fixou, repete. Repete. Eu lembro que aqui na casa teve a gente tinha uma reunião na quinta-feira à noite, que é para, começou com dependências químicas e depois o estudo passou para dependências. Era um estudo muito interessante que era feito. E teve uma mãe que chegou a essa reunião, não vou citar nomes, mesmo até porque eu não lembro o nome dela, eu lembro a fisionomia, mas mesmo que eu lembrasse eu iria trazer. E ela virou para mim e falou assim: eu estou apavorada. Eu falei: mas por quê? Ela falou: já passei por tudo com meu filho e não resolveu. O que vai acontecer? Foi a demanda que ela trouxe. Eu falei: só já passou por todos os processos. Já falei: vamos começar de novo. Começa de novo. Vamos fazer o ciclo novamente, tantas vezes quanto forem necessárias até que venha. Porque ali o tratamento maior é para ela, não é para o filho. A gente tem que ter a sensibilidade de perceber, né? E aí entra num tema que nós abordamos essa semana aqui, eu e a Olga, que é uma perifeira da casa, né? Que ela estava falando sobre a orientação espiritual, né? A gente fala para a pessoa assim: olha, vai lá e pede uma orientação espiritual. É a maneira mais fácil de resolver que a gente imagina. Mas se a pessoa não estiver preparada para entender, eu vou pegar a orientação, vou dar na mão dela, isso não vai produzir nada. Porque não houve um momento do amadurecimento, dela perceber o alcance daquilo. Não vai resolver. Quando convidar alguém, vamos assistir uma palestra? Traz a pessoa a casa, deixa ela assistir aí 3, 4 semanas os estudos, para que ela possa esvaziar um pouquinho, para que ela possa sair do processo que ela está vivenciando, para que ela tenha capacidade de entender. Vou dar um exemplo na infância. Imagina uma criança chorando, fazendo uma birra. Adianta você conversar com ela? Você tem que acalmá-la primeiro. É o amparar. Ampara. Põe ela mais serena. Depois você vai levar o que você deseja e observar, mas nunca fechar a porta. Se não houve o resultado, vamos começar a trabalhar, observar a pessoa. Isso dá trabalho, gente. É o trabalho que os pais antigamente tinham e que os outros de hoje não percebem. A das maiores crises que as pessoas passam na infância hoje, se a gente parar, e aí eu trago alguns amigos psicólogos que a gente conversa, e eles falam: falta de atenção dos pais, falta de sentar, pegar um papel, brincar com o filho.
O filho fazendo um desenho, pelos traços que ele vai fazendo, ele vai te mostrando as dificuldades que ele tem, ou as facilidades, e você vai conhecendo o seu filho. É isso que Emmanuel nos traz. Alguma pergunta, gente? Conversando com uma pessoa, Sim. Ela disse para mim: não devemos pedir paciência para Deus, Sim. porque Ele vai dar trabalho para nós. Exatamente, perfeitamente. É o que nós colocamos aqui. E graças a Deus por isso, né? Porque felizes aqueles que agora passam apertadinho, porque vai ter um alcance maior. Gente, nós vamos trazer aqui uma fala do Casimiro Cunha, que é uma tropa, né? Que ele diz o seguinte: aconselhar é sublime, é doce e belo dever, contudo, além de ensinar, impõe-se o verbo fazer. Então, para que a gente passe agora um pouquinho para o campo do amor, ensinar é importante, mas não somente na fala. Mais para frente nós vamos ver outras falas do texto que diz isso. Se eu quero paciência no meu lar, eu tenho que ser paciente. Com a criança, que é o objetivo maior nosso aqui hoje, e criança, gente, não é só nossos filhos não, viu? É filhos, sobrinhos, amiguinhos dos filhos e dos sobrinhos, dos vizinhos, toda criança que chegar à nossa porta. Toda criança que adentra a fraternidade é responsabilidade de todos nós aqui. Todos nós temos a mesma responsabilidade de orientar o que for preciso e de cuidar. Então, a criança, ela aprende muito mais com os seus atos. Com os seus atos. Isso é importantíssimo. Falar do Evangelho é maravilhoso. Fazer o culto no lar em casa é maravilhoso, mas a conduta diária tem que acompanhar aquilo que você está falando, porque é no seu exemplo que você vai conseguir edificar. No texto traz aqui para a gente: busquemos falar, sentir e viver o Evangelho, cumprindo nossas obrigações o mais fielmente possível, ensinando pela voz e pelos atos, convencendo pela sinceridade das nossas realizações no lar e na vida. Tenhamos a humildade de caminhar junto aos nossos filhos, não como alguém superior a vigiá-los, mas como companheiros mais experientes e amadurecidos a ampará-los na jornada. Que é o que a gente está falando. Não adianta eu simplesmente falar do Evangelho, eu tenho que vivenciar o Evangelho. Não adianta eu falar em paciência no lar se eu não tenho paciência no meu lar. Né? O que é um casal? Que é a base do lar. Que é a base do lar. Pode haver disputa entre casal? Nossa irmã me falou, não, eu concordo com ela dentro do primeiro contexto que eu disse. Mas tem uma disputa que pode ser sadia, uma única. Aquela em que nós vamos demonstrar a maior capacidade de amar. Mas amar segundo o Evangelho, porque aí vai trazer doação, renúncia, interesse pelo próximo, né? No campo do interesse para a criança, gente, tudo que uma criança fala é importante. Às vezes a criança chega com uma demanda: isso é birra, deixa isso passar. Evite esse tipo de processo, entenda o processo da criança, o momento que ela está vivenciando. Às vezes uma coisa simples para ela aqui, que você não dá uma atenção, de uma birra, de um desejo dela não atendido, e aquilo fica mal resolvido, isso pode trazer traumas para frente, que vai acompanhar a vida inteira. Nós, espíritos, temos uma situação que é o seguinte: nós vamos fazer um exercício de pensamento, cada um faz o seu, mas não precisa falar. Pensa nas coisas gostosas que aconteceram na sua infância. Você vai lembrar de poucas. Mas se uma pessoa te ofendeu e se você se sentiu agredido, você não esquece. Não esquece. Nós temos uma capacidade de tudo aquilo que nos impacta, seja positivamente ou negativamente,
a gente não esquecer. Um exemplo. O que você comeu mês passado, no dia 2, você não lembra. Mas se eu te perguntar o que você comeu no dia da sua formatura, de um curso que você fez longo, ou no dia do seu casamento, você detalha o dia todo. Porque aquilo te impactou emocionalmente. No dia que a gente tirou a carteira. No dia que tirou a carteira, tudo aquilo que traz um impacto, você guarda. A criança também é assim. A criança é assim. Então, é importantíssimo a gente ir, quando ele diz, né, que ele fala aqui no final aqui, mas como companheiros mais experientes, que é um outro ponto da educação que a gente está vendo os pais se perderem muito, mas muito, na infantilidade de quererem ser amiguinhos dos filhos. Seu filho tem que enxergar você e sua esposa como pai e como mãe. Você pode ser próximo dele, você pode atender, mas não pode ter uma inversão de valores. Aonde você vê um filho desequilibrado, na maioria das vezes, observa os pais para você ver. A dificuldade maior está nos pais. Eu me lembro aqui na casa, o salão era em cima, e tinha uma moça que vinha para a fraternidade, na época era até eu e Cardinho, que estávamos na mesa, a gente ficou uns anos juntos na mesa. E ela vinha, parava em pé no fundo do salão e soltava a criança, e a criança vinha no meio da palestra. Aí eu brincava, vinha. E eu lembro que eu cheguei com uma pessoa da casa, que era da direção na época, falei, olha gente, isso precisa ser observado. Porque o problema não está na criança, está na mãe, é uma necessidade da mãe de ter atenção, não da criança. Esse tipo de coisa veio crescendo muito durante alguns anos, que os filhos passaram a ser um bebezinho eterno. Tanto é fato que hoje nós estamos numa sociedade que quem é da década de 70, 80, aos 18, 19, 20 anos, você estava doido para construir seu lar. Por quê? Porque no lar que você estava, quem determinava era o pai. Você tinha uma televisão, e lá o controle ficava, nem controle, né? Quem ia lá e mudava eram os pais. Os horários eram dos pais. Existia uma regra de respeito que era cumprida. Mas com isso, os pais conheciam os filhos. Porque enquanto estávamos ali sentados vendo uma televisão, ele estava observando a reação de cada um. Então, quando a gente errava, não era surpresa dos pais. A exemplo de Jesus. Nós temos uma dificuldade muito grande com os nossos erros. Tanto temos que tentamos esconder a todo custo. E se alguém vem e nos apresenta, a gente ainda fica justificando aquilo até vir uma aceitação. Mas para Jesus ele sabe que nós somos passíveis de erro. Nós não conseguimos, gente, quantas crises morais partem para a gente não conseguir entender que a gente vai errar. Enquanto pais e mães, muito. Mas enquanto você está na tarefa de pai e mãe, é isso que a espiritualidade amiga de Jesus espera de você. Que você seja pai e que você seja mãe. Que você dê estrutura para os seus filhos. Porque senão, depois, você vai ter que fechar um vazamento, que a gente fala que é uma goteira, que vai enchendo, e a coisa vai ficando mais complicada. Até o ponto da gente ver pais aí sair e agredir professores porque os filhos tiveram recebendo não, ou foram reprovados. Isso a gente já está trabalhando num efeito em que a causa está na base, que é o que essa lição de hoje está trazendo. Pois não. E quando você é pai e mãe? E quando você é pai e mãe, você é mais abençoado. As grandes tarefas só vêm para quem está preparado. Gente, quando a gente fala de pai e mãe, hoje isso é muito comum. Isso é muito comum hoje a gente observar isso. Nós temos um psicoterapeuta na doutrina chamado Rosando Clínico. Ele foi criado pela mãe dele.
Quem ajudava muito era o avô. E ele traz uma frase que impactou ele muito e que nós vamos agora definitivamente, dentro dessa abertura, entrar no amor. Que ele, com 14 anos de idade, ele odiava estudar. E ele chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu não quero estudar, não gosto de estudar. E a resposta da mãe dele foi o seguinte: meu filho, não é para gostar, é para fazer. Primeiro ensinamento, que é necessário, é para fazer. E ela virou para ele e falou assim: olha, tem 3 jeitos de você se dar bem na vida diante do que a gente vive hoje. O primeiro ponto é ser um ator que use a beleza e você vai ganhar muito dinheiro. Embora eu seja sua mãe, você não dá para isso tudo. O segundo é ser jogador de futebol. Te confesso que já te vi jogando, mas você jogando bola é uma tragédia. E o terceiro é ser um bandido, um criminoso, um traficante. Ele confessa que na hora ele deu um sorrisinho, pensou: vou ter alguma coisa que eu possa ser. Então ela vira para ele e fala assim com ele: e aí, esse você não vai ser? Porque na linguagem deles lá, de Campo Grande, seria mais ou menos o seguinte: eu vou te cobrir no pau, mas você vai dar para a gente. Então ali ele viu que ele não tinha saído. E logo em seguida, dentro da conversa, ali ele vira para ela e fala assim: você acha ainda que eu vou lhe amar? E aí que vem o choque para ele. Que ela vira para ele e falou: quem falou com você que eu quero que você me ame? Para aquilo, para ele, foi um choque. Ele tomou uma pancada na hora que ele falou: minha mãe não quer meu amor. E aí a mãe trouxe para ele o ensinamento. Falou: olha, te amar é uma opção minha. Porque quando você me pergunta quanto você é pai e mãe, você tem uma capacidade maior de doação de amor. Gente, a gente tem que entender também, dentro desse conceito da sua pergunta, eu vou voltar no caso da você de fechar, é o seguinte: nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Se nós estamos ligados na fonte divina, que é do amor divino, nós estamos sempre sendo amparados. Às vezes, quando um casal separa, a pessoa pensa assim: poxa, separei, isso aconteceu agora. Não aconteceu agora. Isso é uma programação. Vou dar um exemplo. E esse exemplo até eu coloquei no estudo fechado aqui, na época do nosso querido Zé Roberto, anos atrás. A gente tinha uma reunião aqui embaixo, tinha 8 mulheres, eu e o Zé Roberto de nome. Então vocês imaginam o risco. E entrou esse assunto, eu falei: gente, tem casal que pela evolução por si só separa. E vou explicar por quê. Se você começa o estudo, uma evolução espiritual, e seu marido ou sua esposa não, vai criando um distanciamento moral dentro do evangelho que vai crescendo. Em determinado momento isso vai romper, porque a sua evolução não vai ficar prejudicada em detrimento de outra. Eu não estou falando aqui para ninguém separar, eu estou falando para um campo de entendimento, para um campo de amor. A capacidade de amar de um vai aumentando, o outro por si só vai ficando sem espaço. Ele vai ter que buscar um meio em que ele se habilize. Então imagina que eu estou no lar e começo a evoluir. Ou, vamos até inverter, minha esposa começa a evoluir. E eu continuo, falando: não quero minha bola, minha cervejinha, eu vou continuar aqui, estou bem aqui. E ela começa a buscar tanto materialmente como espiritualmente. Isso vai criar uma distância que vai ficar insuportável para mim, porque eu não vou conseguir me justificar no meio. O que eu vou ter que fazer? Provocar um rompimento. E eu vou buscar um meio que vai atender as minhas necessidades naquele momento. Está dando para entender? Quando nós criamos o conceito do amor, porque a gente entende o amor divino de maneira com que a gente enxerga. Aqui ele traz uma fala do amor, que ele vai trazer mais à frente, que é o seguinte: só o amor pode educar os filhos de Deus, afirma-nos bem ele. O amor aliado ao esforço nobre da disciplina, da ternura,
da observação, amor que corrige, edifica e ampara. Jamais um amor fraco da compaixão humana. O que é esse jamais o amor fraco da compaixão humana? É aquele que a gente pega o filhinho, põe no colo, é meu bebê, e eu vou proteger enquanto eu puder. Porque o grande amor é preparar o filho para a vida. Mas quem vai ter que vivenciar a experiência é ele. Não somos nós, eu não posso selecionar. Então eu trago minha criança aqui, ela não quer ficar na salinha lá embaixo. Aí eu ponho ela no colo porque é meu bebê. Eu estou auxiliando meu filho? Não, eu estou mostrando para ele que quando ele me confronta, eu aproximo dele naquela ilusão de ser amada por ele. Mas nós observamos no caso que eu trouxe do Rosandro, que eu fecho com a fala da mãe dele, que ela ensinou para ele o seguinte: o amor não ia. Ele tem esse choque com a mãe dele, e a mãe fala: eu não quero seu amor, eu quero seu respeito. E fazendo psicologia, uns anos depois, ele foi entender que o amor, ele é um sentimento muito sofisticado e que a gente precisa de tempo para desenvolvê-lo. Não é assim da noite para o dia. Falar que amar é belo, mas exercitar o amor é diferente. No caso do pai e mãe, é você dar. Quando ele fala que jamais o amor da paixão humana. Não é fazer a vontade dos filhos, mas dar o que é necessário a cada etapa de idade dele. A cada etapa, você vai dar ele de acordo com o que ele precisa, para que ele tenha e veja em você um ponto de equilíbrio. E volta naquele ponto da fala e dos atos. Ele vai confiar em você pela sua postura. A hora que ele vem, ele encontra um pai. A hora que ele erra, eu sou de uma geração que se a gente chegasse em casa e falasse que a professora, o problema era com a gente. Você sabe por que era com a gente? Porque a premissa era o seguinte: você está indo lá para estudar e aprender. Então você precisa ter disciplina. Não quero entrar em política, não quero entrar em polêmica, não entro por esse lado, mas essa semana, uma das responsáveis pela educação no Brasil disse o seguinte: que a disciplina não é a base de tudo. No campo do estudo. É a base de tudo. Se seu filho não aprender disciplina no lar, se seu lar não for equilibrado, mas a disciplina, gente, não é só para o filho, não. A disciplina é para o pai, para a mãe, para o filho, para os irmãos. O lar tem que ser disciplinado dentro daquilo que a gente dá conta. Essa é a base do amor divino. Porque, do contrário, tem uma frase antiga, os antigos dizem, né? Que casa de falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Observa uma casa no ar em desequilíbrio para você ver. Todo mundo está certo. Se você pegar cada um separado e escutar, você dá razão para todo mundo. Mas o resultado é uma bagunça. Por isso, porque não há o amor. O que é o amor? O que é a paciência que ele falou no início do estudo aqui? Eu sentar com meu filho, eu tenho paciência de ganhar um tempo com ele, né? 130, 40 minutos com seu filho, você vê como que é cansativo. Depois do dia de trabalho, né, seu Rodrigo? Sentar lá, fazer o para casa, ensinar, a mamãe do lado, tarefa para fazer, jantar para cuidar, né? A demanda hoje é maior, a gente sabe que isso é complicado, mas é a nossa tarefa agora, é essa. A tarefa de ser filho, nós já passamos por ela. Já passamos por ela. É gostoso você ver o jovem chegar aos 15, 16 anos e falar assim: eu sou dono da minha vida. Não é? Já sou homem. Daqui para frente é comigo. Já começa um processo de gratidão, né? Como que eu sou dono da minha vida? E as noites de sono de papai e mamãe vão se perder desde o primeiro ano até agora em meu favor. Mas o filho só vai aprender a gratidão se ele aprender a amar. Se ele receber isso no lar. Se ele perceber que o pai e a mãe estão saindo para trabalhar, que é um sacrifício. Mostrar para ele, dentro do que ele consegue perceber, a dificuldade.
Saber falar um não. Saber falar um não. Olha que a criança aqui, gente, às vezes você tem condições, mas tem momentos que você tem que aprender a falar um não. Casal, tem situações que você tem que ouvir um não. E você tem que dizer um não também, mas um não educativo. Sentar com a criança e olhar e falar isso não. Por isso. Ah, pai, por que você não me dá? Porque não é o momento. Na nossa época, né? Ela até diferente. Era não e não mesmo. Não até pelo olhar. Vocês já receberam não pelo olhar? Quando a gente levantava para ir na mesa, na casa dos outros, o pai da gente só olhava. Você já recebeu não, você virava, desviava e ia embora. Se a gente perguntasse por que não? Por que não? E pronto. Gente, essa capacidade de você levar para a criança. E aí entra uma questão interessante. Porque nós olhamos para as nossas crianças com a cabeça que a gente tem hoje. Então a gente acha que ela tem a mesma capacidade de percepção. E a gente diz o seguinte: esse menino parece que não me escuta. Eu falo, e ele continua da mesma coisa. Realmente ele não escutou. Porque eu estou falando, pensando nos meus valores. Agora, se eu for conversar com ele dentro dos valores dele, a coisa modifica. E tem um outro detalhe. Nós falamos aqui de disciplina. Isso tem um limite. Vai ter coisa no lar que é não. Por que não? Porque ele não tem capacidade de perceber. Ele não tem capacidade de entender que aquilo para ele vai ter um malefício na frente. Ele tem que começar a perceber desde pequeno que ele tem uma tarefa pequena a cumprir. Eu trouxe aqui até o exemplo do dia da minha netinha, foi muito interessante. Isso está no vídeo até gravado. Ela saiu com meu filho 2 aninhos. Meu filho tem 2 filhas. E ela empurrando um carrinho, que ela quis levar o carrinho para o bonequinho. Mas a hora que começou a primeira subidinha, ela toma, pai, e falou: não, mas sua filha você leva. Aí ela pegou: não, mas você trouxe, você leva. Aí ela virou: olha, uma criança de 2 anos, o que diz? Assim eu não quero ser mãe, não. Tem que fazer tudo. Olha a percepção. Ele falou: pois é, então agora escolhe melhor. Ele puniu, gente. Ele mostrou para ela que escolhas, mas tem limite, você tem que ir. Porque quem tem mais filho aqui, ou teve mais filhos, sabe, cada um é um universo. Cada um comporta de um jeito. Cada um traz, e aí nós vamos lá na questão espiritual. Cada filho vem com uma necessidade específica. E não adianta a gente nadar contra a correnteza. O Evangelho nos diz que você tem que fazer tudo que te cabe. Depois que você fez, aí é com ele com a dignidade. A dor vai chegar para corrigir. Agora, quando a dor chegar, você tem que ter um entendimento de saber esperar para poder trazer um resultado. Pois não. E não adianta comparar, né? Porque tem não. Que compara. Meu filho é assim, sabe? Gente, a pior coisa. Um filho é 100% e outro é 0%. Entendeu? Ai, que te cansa. Isso que você trouxe, e aí, gente, cabe bem no estudo ela trouxe para a gente o seguinte: não comparar. Você nunca deve se comparar com ninguém. Porque toda vez que você fizer isso, você vai se destruir. Porque a sua necessidade espiritual é uma. A dele, por exemplo, é outra, a dele é outra. Se eu começar a me comparar com eles, vai dar errado. Dentro do lar, trazendo, olha que história maravilhosa, gente, vale a pena trazer. Eu vou pedir para vocês permissão para trazer isso. Uma família de 9 filhos, me parece. O filho mais novo era o filho que ia dar errado. O outro de cima era o querido papai que ia ser médico. E o pai tinha umas dificuldades muito grandes de convivência. E batendo. Passou-se os anos. E onde que isso chegou para esse Rossano Clínico? Ele foi receber um amigo, uma pessoa que estava chegando na cidade, e era um neurocirurgião famosíssimo. E ele ainda brinca, falou: olha, quando eu fui, ele falou: olha, eu não queria ir, porque neurocirurgião é semineus. Ele era um simples psicólogo.
Chegaram no apartamento, esse cara, amigo deles, sabia que esse neurocirurgião estava com problema, saiu lá para dentro para resolver alguma coisa. Ele vira para o Rossano e falou assim: eu não quero conversar e não quero consulta. O Rossano falou: nem eu quero dar, você não está pagando, o que eu vou te dar? Então já botou a coisa no mesmo nível. A história do rapaz: ele era um neurocirurgião de São Paulo, tinha acabado de comprar uma cobertura, a melhor do prédio, valiosíssima. E ele comenta, depois que eles começaram a bater papo, que a hora que ele recebeu a chave, aquilo não produziu nele nada. Ele estava o cara mais infeliz do prédio inteiro, todo mundo vibrando. E aí eles começaram uma conversação e começaram a trocar e-mails. Ele, que era o filho que não ia dar em nada, se tornou neurocirurgião. O irmão dele, que ia ser o filho que o pai o adorava e que era o exemplo, foi trabalhar nos Estados Unidos como pedreiro. Nada contra a profissão, gente, cada um na sua, mas dentro da proporção que o pai queria. E ele dava um sustento para o pai todo mês. O pai ligava e ele perguntava ao pai: quanto que você quer? E depositava o valor. E aí o Rossano começou a mostrar para ele: você viu que você está vingando o seu pai? Porque quando você pergunta para ele quanto você quer, isso é uma vingança. Agora vamos resolver o problema? Ele falou: olha, você vai entrar em contato com o seu irmão, que eles vão conversar. E aí ele começou a entrar, para encurtar, porque o nosso tempo é mais curto, para não fugir muito. Ele vai nos Estados Unidos, senta com o irmão, ele falou: mas seja claro com ele. Ele sentou com o irmão e falou: estou vindo aqui, você sabe que eu não gosto de você. E o irmão virou para ele e falou: nem eu não sei, mas nós precisamos resolver isso. Aí ele falou: olha, você sabe que a nossa dificuldade partiu do relacionamento que a gente tinha com o pai. O pai ia jogando um contra o outro, dentro do contexto. E aí ele pergunta para o irmão: o que você quer ser? Ele falou: olha, eu saí do Brasil porque o seu sucesso me incomodava. Porque era eu que queria ser médico, eu sempre quis fazer medicina e não consegui. Então o seu sucesso me incomodava. E aí ele fala para o irmão, falou: olha, eu moro em São Paulo, moro sozinho, porque ele não se dava bem com ninguém, nem com o chefe, nem com ninguém. Quando a gente tem um problema, gente, de relacionamento dentro do lar, isso vai para todo lugar que a gente for, com chefia, com colegas, enfim. Você vai para São Paulo e vai morar comigo. E eu vou te pagar o curso de médico. 10 anos depois, os dois estavam operando juntos. Eu resumi a história para dizer o seguinte: é o amor, é um ceder, é a renúncia. A nossa irmã me perguntou ali: e quando você é pai e mãe? Oportunidade maior, vendo dentro da ótica evangélica. Para o mundo é um peso. É um peso. Ah, mas e o pai que deixou, o pai que abandonou? O problema é dele ou o pai lá em cima? Ame. Ah, mas para amar eu tenho que andar do lado dele? Não. É não ter por ele nenhum sentimento contrário à lei divina. Ele lá, eu aqui. É a presença dele não me incomodar. Ou dela. Quando a gente aproxima do amor de Jesus, isso é muito interessante, porque tem uma colocação que eles falam, né, que Jesus reclama de Deus quando ele está na cruz. Quando ele fala, né: pai, meu pai, por que me abandonaste? E quando a gente vai estudar e que a gente vai buscar, ele estava recitando o início do Salmo 22. 22, não, 21 ou 22? 21 ou 22, deu uma dúvida aqui agora, mas é um dos dois, obrigado, Tânia. Que tinha sido escrito 700 anos antes dele ser crucificado. Ali, ele estava, porque, eu vou fazer uma pergunta diferente: quem ama, perdoa? O que vocês acham? Sim. Sim? Quem ama, perdoa? Sim. O palestrante é bom, tem hora que faz essas gracinhas, né? O poder fica na mão dele. Mas não tem poder nenhum, gente. Quem ama não perdoa. Agora eu vou explicar por quê. E vou trazer Jesus. Só perdoa quem se sente ofendido. Toda vez que você tem que perdoar alguém, é porque você usou do seu orgulho. Então você já cometeu um erro dentro dos ensinamentos do Evangelho. Então, Jesus não tinha do que nos perdoar. Ele estava acima desses sentimentos nossos mundanos
de raiva, de agressividade. Então eu não tinha do que perdoar. Vamos trazer uma mãe para a conversa? A gente fala muito assim, a mãe perdoa tudo. Não, ela não se sente ofendida pelo filho. Sabe por que ela não se sente ofendida pelo filho? Porque ela conhece o filho. Ela sabe que ela é capaz de errar, mas ela foca no lado bom que o filho tem. Isso é o belo do amor. Eu focar no lado bom que as pessoas têm. Se eu hoje estou casado e eu começo a olhar o lado bom que minha esposa tem e começo a valorizar esse lado, meu casamento vai para a eternidade. Se não, se eu começar a olhar aquilo que eu acho que ela tem de defeito, porque aquilo que eu acho que ela possa ter de defeito, daqui a poucos meses a gente não consegue conviver mais. É assim nas nossas relações pessoais. Se eu chego para uma pessoa e entendo ela, dentro dos valores que ela tem positivo, compreendendo aquilo que ela tem de dificuldade, vai ser um grande amigo. Se eu começar a focar naquilo que me incomoda, tem uma frase do Pedrinho, um mentor lá do Olhos da Luz, que um dia ele estava falando, dando um estudo sobre isso, e ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou, olha, quando você tiver uma pessoa que você não consegue olhar para a cara dela, um irmão, por exemplo, porque em família dá isso muito. Por que que dá? Porque nós somos todos espíritos comprometidos vivendo no mesmo lar. Que você não aguenta nem chegar perto, chega nela, dá um beijo e corre para debaixo da cama. E vai passando o tempo. Daí 2 meses você já consegue abraçar aquela pessoa. Porque você vai quebrando aquela energia. Você começa a ver ela de maneira diferente. Porque o problema não está nela, está em você. Na maneira com que você está olhando para ela e nas expectativas que você está colocando nela. Por que que a gente acha que um filho é pior do que o outro? Porque a gente coloca a expectativa, a gente nivela para todos. Eu acho que meu filho tem que fazer um vestibular, eu acho que ele tem que ser bem sucedido, eu acho que ele tem que ter um bom casamento, e eu acho. Só que eu esqueço que ele tem uma programação espiritual. E se o casamento não tiver no caminho dele nessa encarnação? E se ele não tiver que ter um título superior? Já pensou? Vamos pegar uma aeronave aí. Você tem o piloto e copiloto. Aí você tem os comissários de bordo. Aí você tem a equipe que trabalha lá, abastecendo, na manutenção. Imagina se todo mundo fosse piloto. A aeronave não ia sair. Não há. É um conjunto de pessoas que se unem, um conjunto de espíritos que se unem para aproveitar uma oportunidade. Se colocar o tempero do amor divino, bacana, vai caminhar. Se não, vai ficar pesado. A pergunta é seu nome? Jaqueline. Que a Jaqueline trouxe é muito interessante, gente. Porque a primeiro momento, quando a gente escuta isso, e quando você é pai e mãe, dá uma sensação de peso, não dá? Poxa, a responsabilidade ficou só para mim. Opa, mas peraí, qual que é a minha necessidade nesse momento de aprendizado? O que isso pode me trazer de bom? Momentaneamente é um peso. Né? Que aí a gente pode entrar até no campo da palavra sacrifício. Que para a gente é um peso, não é? Uma coisa que a gente tem que sacrificar. Quando a gente vai para dentro do Evangelho, o que é o sacrifício? Sacrificar o dia de sábado. Tornar sagrado. Tornar sagrada a oportunidade. Por mais pesada que ela seja. Aproveitar. A gente sabe no dia a dia que não é fácil. Para ninguém. Né? E hoje essa questão, quando o egoísmo começa, que é essa chaga que a gente tem, e que a gente tem, que o Evangelho nos mostra, né? Que é o oposto do amor, que é o orgulho e o egoísmo, vamos trazer assim dentro do estudo, porque está dentro do tema amor. Existe separação sem egoísmo? Se você pegar um casal que está em crise, senta com um e senta com o outro, invariavelmente os dois estão reclamando da mesma coisa, agindo de maneira diferente. Todos os dois estão no mesmo ponto, com a mesma dificuldade, enxergando de maneira diferente. Por isso que os nossos irmãos terapeutas conseguem sucesso, porque eles equilibram. Eles equilibram. Gente, isso é tão pernicioso. Eu lembro de uma fala do Haroldo Dutra,
todos sabem, é um juiz de direito, que é da doutrina. Ele fala o seguinte, que ele estava numa audiência, e ele falou, gente, o pior é que era 2 irmãos espíritas separando. Só que um cedia. No meio da audiência, ele falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês viveram juntos quantos anos? Não dá para ser generoso um pouquinho um com o outro? Não teve condições. Não conseguiram. Egoísmo. O outro partiu, você ficou, a responsabilidade está com você, graças a Deus, a espiritualidade tinha uma posição melhor. Porque nós somos falíveis. O certo é dar conta daquilo que assumimos. Nós estamos vivendo hoje uma situação que passa muito rápido, muito séria na sociedade. É que isso já vem de uns anos para cá. A mídia nos ensina que nós, como nos ensinaram, que nós precisamos casar para ser felizes. Então eu quero casar para ser feliz e minha esposa quer casar para ser feliz. Esse é o principal. Aí eu quero um modelo social, o biotipo social do homem perfeito, a menina também que é o biotipo o cara também que é o biotipo da menina perfeita, e nós partimos dentro dessa premissa. Aí nós casamos. Eu querendo ser feliz e a minha esposa querendo ser feliz. Só que tem um detalhe. Eu não consigo fazer com que minha esposa me faça feliz. Eu só consigo fazê-la feliz. Se eu estou esperando que ela me faça feliz, vai dar errado. Ela da mesma forma. Da mesma forma. Se eu começo um relacionamento, se eu começo a ensinar para o meu filho, desde a primeira infância, o que é um relacionamento, e ele vivencia isso dentro do lar, que é renúncia, que é aprendizado, que é dividir dificuldades, que a beleza física passa, que as facilidades econômicas também se esvaem, que cada época da encarnação, o que vai manter um casal unido é a capacidade e a resiliência de viver os problemas. Quando a gente parte para esse contexto, fica mais fácil. Porque o pessoal fala assim, o pessoal hoje em casa é rápido e separa. É irresponsabilidade? Não é irresponsabilidade, é falta de preparo. Ninguém casa para separar. Ninguém. Não tem uma pessoa que vai voltar e está dizendo assim, eu vou casar hoje e vou separar amanhã. É consequência. Só que a gente não se prepara. Às vezes, porque a gente estava comentando, eu estava comentando com eles. Eu dei um exemplo aqui de uma orientação espiritual. Poxa, se eu venho buscar uma orientação espiritual, a primeira coisa que eu preciso fazer é procurar entender, sentar aqui, assistir umas palestras. Se eu quero participar de uma tarefa, estudar sobre aquela tarefa. Se eu quero fazer um curso mediúnico, estudar em Pentateuco, entender quem é o processo, para somente depois eu ir para a tarefa. Porque, como eu dei o exemplo do mar armado, imagina um piloto que eu levo para só, quero ser piloto, eu sei dirigir automóvel. Faço um cursinho básico de 48 horas e vou pilotar. O que vai acontecer? Desastre. A vida nos mostra, os exemplos estão aí. Se eu quero um lar retificado, se eu quero um lar sublimado no amor, na paciência, eu não vou conseguir estar noite por dia. É bom que a gente coloque isso nesses últimos minutos. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é trabalho diário, é renúncia. Gente, nos mínimos detalhes, passei das xícaras sujas, em vez de reclamar, eu pego lá e lavo. Para os filhos solteiros, lava seu prato, que você está ajudando sua mãe demais da conta. Aquilo, as mínimas coisas que ele fala, isso é bobagem, como a mamãe faz. Não, dá uma ajuda. Imagine que no seu lar você está ali para contribuir. Como você contribui no seu trabalho remunerado? No seu trabalho remunerado você já tem uma disciplina que é imposto pelo trabalho.
E você está sempre observando uma oportunidade de fazer algo diferente para chamar a atenção, para ter um ganho a mais, não é assim? No lar é a mesma coisa. Sempre que houver uma dificuldade, ou tiver algo que você possa fazer, faça. Faça, mas sem esse contexto que a sociedade nos mostra, né? Que infelizmente, não vou citar nomes e também não sou exemplo para ninguém, mas a gente tem hora que vê alguns casais aí que é triste. Aquele que sempre quer tudo na mão, aquela que sempre quer tudo na mão. Mas, gente, ser pesado para os outros é complicado. Porque a gente está trabalhando o nosso egoísmo, nós estamos trabalhando aquilo que a gente tem que combater. Quando Jesus, lá no lar, especulava a peça, ele foi lá e deu o exemplo. Ele podia ter tudo na mão, foi o que mais serviu. Essa sensação de ser útil, de poder servir. Ah, mas eu arrumei o irmão, veio cair para o senhor, não tem problema, é dele. Se eu estou com tempo, eu faço. Busco levar para o meu lar o maior tempo de equilíbrio possível. Isso é amar. Isso é trazer. Eu trouxe esse tema dessa forma, que a gente vai raciocinando, e eu sei que a gente começa a pensar na casa da gente, o que a gente pode fazer, ou não pode fazer. Não preocupa com o que é chato, não preocupa que o outro é intolerante, preocupa com você. Que não importa o outro, segue-me tu. Isso está no Evangelho, quer dizer, vamos caminhar junto de Jesus, mas com clareza, com raciocínio, entender a dificuldade do outro. É muito comum a gente julgar. Tem uma passagem do livro Jesus no Lar, eu não vou lembrar o título, me perdoe, mas o contexto dela é o seguinte: um grupo de pessoas, um grupo de espíritos, que vendo as pessoas na rua julgando, então saíram para estudo, viram uma pessoa que passou, eles cumprimentaram, a pessoa não respondeu e passou de largo e foi embora agressivamente, e eles foram seguindo essa pessoa. Quando chegaram lá na frente, na casa dessa pessoa, ela tinha perdido um ente querido, estava em conflito. Passou um outro xingando todo mundo, eles foram acompanhando, logo à frente, eles caem no chão e se contorcem de dor, numa crise renal, podemos dizer assim. E a lição segue dentro disso. Quando esses seres que estão convivendo com a gente, que são próximos da gente, no trabalho, no lar, têm essas crises, observe primeiro, antes de emitir uma opinião, até mesmo em pensamento. Porque ali pode estar um problema seríssimo. Às vezes para a gente é banal, mas para ele é muito pesado. Como nós temos problemas também, que para a espiritualidade que eles ficam olhando, não é possível. O Altair já veio para cá umas 300 vezes, nós ensinamos para ele, e ele está lá no ar por causa disso, está em depressão por causa desse problema. A gente não dá conta, porque uma coisa é vivenciar o problema, passar por ele. Tem um humorista, eu vou finalizar com ele, Ceará, que conta piadas. Eu recebi um áudio dele outro dia, dele pedindo desculpa ao SBT, que ele entrou num processo depressivo muito sério. Não queria ver ninguém, não queria receber ninguém. São piadas, mas era a profissão dele. E ele fala um negócio depois de um tempo de tratamento. Ele falou: gente, se observe, entenda o seu processo, conheça-te a ti mesmo, vê até onde você dá conta de segurar as coisas, mas peça ajuda. Então, no lar, quando eu disse aqui da orientação espiritual, não adianta eu pedir uma orientação espiritual, você não me falar para ela. Não adianta eu ler uma lição como essa aqui maravilhosa, trazer para estudo, se isso aqui não produzir nada de mudança em mim. Mas não é mudança de Altair vai virar santo da noite para o dia. Não. Não. Ela é gradativa. Tem que ir devagar. E no minuto final eu vou fechar com um acontecimento que diz muito do amor, de Chico Xavier. A história conta que Chico Xavier estava caminhando com os amigos e tinha um mendigo, agora acertei certinho, e quarta-feira foi uma tragédia para acertar isso aqui, caminhando do outro lado da rua, sentado, e o Chico com os amigos. Chico lá com os amigos e atravessa a rua e vai lá nessa criatura, e lá todo sujo, todo
E o Chico para, conversa com ele e tal, volta. E os amigos param para Chico e falam assim: Chico, que necessidade é essa que você tinha de atravessar a rua para ir lá? Ele falou: a luminosidade do Espírito é que me chama a atenção. Ele é um Espírito iluminadíssimo, que essa é a última encarnação dele. Esse homem pediu para mim assim. Então, esses irmãos que a gente via chegar, que a gente, coitadinho, gente, cuidado, ali pode ter um ser muito mais iluminado que a gente. Temporariamente vivendo uma necessidade. Fechando, as necessidades do nosso lar são bênçãos divinas. Aquilo que te incomoda, santifique, torne sagrado. Tenha paciência, tenha tolerância, resiliência, bom ânimo, benevolência, e que Jesus ilumine a cada lar aqui, representado nos 2 planos da vida. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, irmão, pelas palavras e mais uma reflexão para a gente levar a nossa caminhada, né? Gente, os nossos recadinhos aqui é a orientação do culto no lar. Temos instruções no site, temos instruções aqui na portaria, na biblioteca. Atendimento fraterno segundas e quartas-feiras. O nome é só deixar o nome na recepção para marcar, né? Até às 19h30. E aguardar no salão. E orientação espiritual às quartas-feiras. Também deixar o nome na recepção a partir de 19h até 19h30 e aguardar o final da reunião. No mais, os nossos lembretes são sempre: temos tarefa na campanha do dia de domingo, de sábado, tarefa na biblioteca, tarefa na evangelização, temos tarefas em todos os cantinhos aqui da casa. Então, sintam-se à vontade para se oferecer para alguma tarefa, seu coração bater forte, porque é o exercício do Evangelho que a gente está aprendendo, né? A gente aprende e precisa praticar de alguma forma, que é o laboratório que vai fazer com que isso introjete em nós esse Cristo que a gente está buscando, né? E esse é um convite constante para todos nós. Eu faço principalmente para mim. No mais, é só agradecer, né, gente? Agradecer essa oportunidade de estudo, agradecer esse momento de energias que a gente recebe aqui e pedir a Nossa Senhora, a Jesus, a espiritualidade que ajude com que a gente consiga levar essas energias para todos os cantinhos que a gente for, né? E exercitar cada palavra, cada conhecimento recebido. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Que todos tenham uma boa semana, muita paz. O passe começa agora e todos estão convidados.